é um ilustre desconhecido. Bom, na verdade, nem tão desconhecido assim. Seu canal no YouTube já se aproxima da marca de 60 mil seguidores. Seus vídeos na internet já foram vistos por mais de 2 milhões de pessoas. O que atrai tanta gente para o canal do nosso convidado de hoje? Será que seriam suas imitações? Tenho o prazer de receber no Sala de Entrevistas hoje Felipe Goulart Guedin. Guedin, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Obrigado mesmo. Tudo ótimo, Bebel. Rapaz, eu tava dando uma olhada na internet, falei pro Fernando, nosso produtor, o seguinte: acha o Guedin. Porque em uma dessas páginas de humor, o cidadão pegou e fez uma postagem séria. Olha, vamos ajudar esse rapaz aqui, o talento dele é incrível. Eu fui ver os seus vídeos. E aí, quando eu vi, você tava pertinho de mim, eu falei, caramba, tem que trazer o Guedin aqui, porque as imitações, eu que sou de uma geração que vi muito desenho animado, são incríveis. E você, como um bom jornalista, estava me falando nos bastidores, formado em jornalismo, começou a desenvolver esse talento. Que ideia foi essa, cara, de sair imitando? E como é que você descobriu essa aptidão em fazer imitações? Bom, Bebel, isso começou na infância, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Eu sempre fui muito fã de desenho animado. Qual o desenho que você mais curtia, cara? Nossa, eu curti muito desenho. Olha, eu assisti desenho animado pra caramba e todos eles Tu gostava de todos? Me recordam uma voz. Caverna do Dragão, Ursinhos Carinhosos, o que mais eu posso citar? Dragon Ball, você viu Dragon Ball? Dragon Ball, nossa, anime direto. Anime com Dragon Ball Z, Tentimuyo, que outros mais eu posso citar? Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo? Era uma menina chamada Sarah, não era? Sim. Duas dessas dublagens me marcam bastante a atenção até hoje. Quais? A voz da Sarah e a voz do Cavalo de Fogo. A voz da Sarah, no caso, é a Miriam Fisher. A dubladora Miriam Fisher. E a voz do Cavalo de Fogo é a voz que a gente conhece como a voz brasileira de Sylvester Stallone, Luiz Fire Motta. Ah, é o cara que imita o Sylvester Stallone. Exatamente. E aí tu começou a chamar a atenção para esse lance de dublagem através desse desenho mesmo? Não foi bem através desse desenho. Eu curto vários desenhos. Foi através de um youtuber que eu costumo acompanhar, que é o Douglas Barbosa, vulgo Batata. O Batata. Isso, ele costuma fazer algumas participações no programa Legendários lá da Record. E um dos vídeos dele viralizou, atingiu já, acho que passou da marca de 3 milhões de visualizações. Ele fez 59 vozes em 3 minutos. Ah, tá brincando. Sim. Mickey Mouse, Pato Donald, Stitch, Bafo, Fera, quem mais? De um desenho recente do Cartoon Network, Irmão do Jorel, personagens do Branca de Neve, se não me engano. Ele fez uma variação enorme de rapidinho, assim, em pouco tempo, Foi um na sequência do outro. Ele fez 59 em 3 minutos. Dava praticamente uns 5, 6, acho que no máximo 10 segundos por voz de personagem. E aí você se sentiu estimulado a também começar a arriscar. Como é que você viu que a sua voz era diferenciada, Guedin? Porque você tem um vozeirão, né, cara? Obrigado. De certa forma, eu já era bastante zoado no colégio por conta da voz. Eu tinha uma voz que era muito incompatível com o meu físico. E aí começava zoa daqui, zoa dali. E aí passei uns maus bocados na época, mas daí com o tempo isso passou. Começou a aflorar de certa forma quando eu entrei na faculdade, na Unisul. Como eles perceberam que eu tinha um grave assim, que poderia ser trabalhado, eles costumavam me tirar da sala de aula para gravar alguma coisa, alguma vinheta, algum off para um projeto experimental. E aí foi assim, desse jeito, que eu comecei a ter interesse, me incentivaram a adquirir um equipamento próprio para gravação, onde eu costumo fazer prática, costumo treinar dublagem até para melhorar a imitação e tal. Por consequência, tornar a imitação quase que uma interpretação com um timbre modificado. E aí, por conta de toda essa sequência de fatos, eu encontrei esse vídeo do Batata. E aí pensei, bom, o cara faz 59 vozes em 3 minutos.
Eu acredito que eu saiba fazer algumas vozes também, não tanto quanto ele. Bom, vamos arriscar, vamos fazer um benchmark aí. Vamos soltar 20 vozes em 3. E aí soltei. Acho que foi em dezembro do ano passado, se não me engano. Mas só 3 meses depois que ele começou a vingar, a bombar. Aí muita gente começou a comentar e tal. Perceberam que eu estava sendo bem receptivo porque estava respondendo todo mundo. E aí com isso as visualizações foram crescendo, os likes foram aumentando, os inscritos foram aumentando. Você tá com quase 60 mil inscritos hoje, né? Pra mim é uma grata surpresa. E já tá ganhando grana com isso ou não? Dá pra dizer que não muito, porque o YouTube não costuma pagar assim muito bem. Então eu acabei me aproveitando mais dos networks que eu acabei criando por conta do YouTube. Eu entrevistei aqui um youtuber, claro que ele faz um nicho diferente do seu, né? Sim. Ele faz meio que um humor gospel, que eu não sei se você já ouviu falar do Pastorzão, que é o Daniel Araújo. E ele tem aí quase 400 mil inscritos no canal dele. Sim. E ele tá falando mais ou menos isso que você tá falando, entra uma grana, mas não dá para ainda sobreviver com isso. A galera que ganha grana mesmo com o YouTube tem um número bem acima de inscritos no canal, né? Mas já começa a entrar alguma coisinha, né? Um pouquinho já começa a entrar, com certeza, mas nem se compara a esses youtubers grandes, sendo que eles mesmos já chegaram a reclamar dessas mudanças de algoritmos do YouTube e tal, porque antigamente, praticamente qualquer vídeo que bombava já dava bastante views e monetização. Hoje não está bem assim, parece que houve algumas mudanças e isso acabou chamando a atenção dos youtubers grandes. Tanto é que vários deles chegaram a reclamar publicamente do YouTube Brasil. Então, grana com isso não vai conseguir se manter só com o teu canal hoje, por exemplo. Não, hoje é praticamente inviável. É mais fácil hoje construir networks. O que é networks? É relacionamento de trabalho. No caso, eu consegui através desses networks algumas pessoas que me contactaram. Entendi. Para que eu fizesse alguma voz para algum VT institucional ou um vídeo de fanpage. E aos poucos eles vão aumentando. Alguns me contatam para faz uma vozinha aqui, outra ali e tal, mas são canais pequenos. Nada contra, mas tipo, eu quero networks no quais eu possa aprender. Aqueles que tenham muito mais que eu. Eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo. Legal. Agora, Ô Guedin, diga. Aí você começou a imitar, então, desenhos, personagens de desenhos animados. Você disse que gostava de muito desenho. Como é que você... Nossa, até hoje. Aí você percebeu assim, puxa, minha voz ficou muito parecida, sei lá, aí, com um personagem X. Como é que você consegue ver que a sua voz está parecida? Porque quando a gente grava e a gente vai ver essa gravação, a voz que você ouve fica diferente, né? Como é que você vê assim, essa entonação ficou legal, ficou perfeita. E como é que você desenvolveu essa técnica? Bom, ela se resume em 3 palavras. Em primeiro lugar, você ouve a imitação que você quer fazer. Ouve bastante o desenho, tenta pegar os cacuetes, as nuances, o timbre, se tem sotaque carioca, se tem sotaque paulista, se tem sotaque neutro. Depois de ouvir bem, aí você assimila, coloca na memória. Feito isso, começa a praticar. Grava e faz a comparação. Chama um terceiro para fazer a comparação. Aí, com o passar do tempo, eu consegui chamar a atenção assim, de várias pessoas, depois que eu me ouvia bastante e me gravava, porque só a minha opinião já não me bastava. Você queria terceiros? Eu queria terceiros, exatamente. Porque são os terceiros que eu vou chamar a atenção. Os caras falam, Guedin, não ficou muito parecido, não, ou ficou legal, esse está igual e tal. Exatamente. E aí, em cima disso, eu comecei a ficar muito mais criterioso para gravar. Legal. Qual o personagem que tu acha que é mais parecido? Essa é a minha melhor imitação. Tem o Mickey Mouse, tem o Patolino, tem uma das mais difíceis que muita gente acha que é fake, mas eu penei um bocado e na época agredia muito as minhas cordas vocais. Qual é? Imagine que você já chegou a assistir o desenho clássico das Tartarugas Ninja, né? Já, dos anos 90. Mestre Splinter, Donatello, Michelangelo, Leonardo. Isso mesmo, com certeza você se lembra desse agudo bem rasgado. Força de tartaruga! Esse aí é o Leonardo, não é não? Esse é o Leonardo.
Exatamente. Uma voz caricata. Igual, velho. E os caras falaram que era fake? Tem gente que fala que é fake. Eles vão lá no teu canal e te detonam, né? Bastante. É, isso daí é dublagem. Fake, mentiroso. Ah, o cara tá só abrindo e fechando a boca enquanto ele colocou o áudio original. Sério, cara? Sério? Puxa vida, rapaz. Mas como é que você... Porque assim, ó, eu imaginei que você ia vir... Ah, a minha imitação mais perfeita é do Fred Flintstone. Por que eu imaginei do Fred Flintstone? É porque o Fred tem uma voz grave, você tem uma voz grave. Teoricamente, seria mais fácil chegar à entonação do Fred Flintstone. Mas você vai, um cara que tem uma voz totalmente aguda, totalmente avesso do timbre da sua voz. Como é que você conseguiu chegar nessa tonalidade? Ah, eu ouvi bastante essa voz, ela me chamou muito a atenção. E aí, quando eu resolvi arriscar, eu ouvi o próprio Manolo Rey, o dublador do Leonardo, e do Homem-Aranha, na trilogia do Sam Raimi, dentro do canal do Wendel Bezerra, o dublador do Goku. Esse é o cara, né? No Brasil hoje, eu acho, né? Ou Ele é um dos. Muita gente considera ele como o cara, outros consideram Guilherme Briggs como o cara. Já Porque que era um o Wendel também é o Bob voz. Esponja, não é? Sim, o Wendel Bezerra é a voz do Bob Esponja. Bob Esponja, Goku, Jack Chan, aquele desenho As Aventuras de Jack Chan, onde tinha os talismãs. Ah, eu não sabia que era ele. Sim, é a voz dele. Legal, cara. E tu sai também o Bob Esponja? Tu consegue chegar no Bob Esponja? Não, eu já tentei, mas não ficou muito bom. Porque o Bob Esponja, o Wendel, ele tem alguma coisa diferenciada. Porque eu já ouvi alguns depoimentos dizendo que a voz do Bob Esponja brasileiro é mais bacana e casa mais com o desenho do que a voz do Bob Esponja original lá nos Estados Unidos. É impressionante a vida que ele deu pro personagem, né? É, porque no começo ele se baseou no dublador norte-americano. E aí, com o tempo, começou a incomodar um pouco as cordas vocais dele. Teve época que ele chegava a gravar uma semana e já estava com as cordas estouradas. Precisava ficar um tempo de molho para poder voltar. E aí, a partir do momento que ele assimilou melhor o estilo, o timbre do personagem, ele simplesmente acabou colocando o timbre dele, de certa forma, modificado. E hoje ele não cansa tanto para fazer o Bob Esponja. Legal. Hoje é mais o Bob Esponja com a cara dele. Com a cara dele, né? Antes era com a cara da voz norte-americana. Legal. Mas daqui a pouco, você está estranhando, mas ele não vai, só imitou? Calma, já ele vai dar algumas demonstrações aqui, deixei para o segundo bloco para não cansar muito as cordas vocais dele, porque agora o negócio vai pegar, você vai conhecer um pouco do talento do Felipe Goulart Guedin, que é o nosso convidado de hoje, dublador, imitador e youtuber aqui no nosso Sala de Entrevistas. Voltaremos já já. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje, meu convidado, youtuber, dublador, imitador, Felipe Guedin. Ô Felipe, eu vi você colocando um vídeo que era meio que uma justificativa. Justificativa não, eu vi que você... Peraí, aí não. Você imitou o Fred Flintstone. E aí os caras foram lá e comentaram, não sabia que era o ex-presidente Lula que dublava o Fred Flintstone. Você falou assim, não. Estão achando que a voz do Fred Flintstone é igual ao do Lula? Eu vou diferenciar uma da outra aqui e tal. Como é que foi esse lance aí, cara? E eu vi as imitações, apesar das duas vozes serem graves, né? Completamente diferentes, né? Foi uma coisa engraçada. Num desses vídeos que eu fiz, eu recebi muito comentário quando eu fiz a imitação do Fred, eles dizendo que era a voz do Lula. O que o Fred falava nessa imitação? O Fred falava mais ou menos assim. Puxa vida, que canseira. Ei, Vilma, será que você poderia me providenciar um sanduíche de brontossauro? Eu estou assistindo um pouco de TV agora e não queria perder o programa. Muito bom. Aí os caras acharam que ficou parecida com o Lula. Eles disseram que estava parecida com o Lula. Tem nada a ver. Como é que o Lula ia falar, então? O Lula ia falar mais ou menos daquele jeito que todo mundo conhece, né? Minhas amigas e meus amigos, hoje é um dia especial na história do nosso país.
Então aí a gente já começa a perceber as diferenças, mas ainda tem gente que acha que é igual. E mesmo assim, ficou parecido, porque, cara, é impressionante. Como é que você consegue mudar tão rápido assim o tom de voz, a entonação da sua voz, cara? Impressionante isso. É como eu disse no primeiro bloco, né? São aquelas 3 palavras: ouvir, memorizar, assimilar, memorizar e praticar. Legal. Bom, mas tem um personagem também do Tartarugas Ninja que também tem um sotaque, ele tem uma, se é que eu posso falar isso, né? Ele deu uma abrasileirada nele, né? Que tem um sotaque meio carioca. Você imitou o Leonardo. Quem também tem outro sotaque meio carioca no Tartarugas Ninja? Donatello. Como é que o Donatello? Inteligente. Como é que o Donatello seria? O Donatello fala de um jeito mais assim engraçado, assim, um pouco até mais caricato do que o Leonardo. Tipo, ele tá lá digitando no computador. Engraçado. Se não fosse destruidor, com certeza nós seríamos ainda tartarugas pequenininhas. O que você acha, Léo? Rafael? E você também, mestre? O mestre Splinter tu não sai, não conseguiu pegar. O mestre Splinter é uma voz assim mais velha, assim, tal. É complicado, sem contar que ele teve 2 vozes. Uma delas foi do Orlando Drummond. É verdade, às vezes muda, né, cara? Sim. Uma das vozes do mestre Splinter foi do Orlando Drummond. Que daí já foi da primeira fase essa do não, acho que foi a segunda fase. Acho que foi a segunda fase das Tartarugas. Tartarugas Ninja. Você tá falando do Caverna do Dragão, foi um desenho que marcou geração. Sim. A minha, principalmente, né? Qual é o personagem do Caverna do Dragão que você imita? Só não vai me dizer que é ele, né? O mestre dos magos. É ele mesmo? Com certeza, cavaleiro. Você com certeza deve se lembrar daqueles meus enigmas. Mas uma coisa é certa, por mais que eu confunda a sua cabeça, você sempre vai chegar ao seu destino. Show de bola. Cara, é simplesmente impressionante. Eu tô vendo ao vivo e quando você vê na internet, você já fica impressionado. Ao vivo é mais impressionante ainda. A respiração conta muito, né, nessas imitações? Conta, com certeza. Sem dúvida. É preciso ter um certo controle de respiração para poder fazer o diálogo original e ainda fazer o controle da modificação do timbre, que é uma coisa assim bem difícil. E o legal é que você não imita ou não dubla somente desenhos da sua geração, né? Você é um jovem de 30 anos, mas, por exemplo, tem aqueles desenhos clássicos, a imitação, uma das que eu mais achei legal, modéstia à parte, não, sinceramente falando, foi o Frajola, porque o Frajola, ele meio que tem a língua meio presa, né, cara? Ele meio que se atrapalha para falar. Como é que é imitar o Frajola? E por incrível que pareça, é o mesmo dublador que deu a voz pro Donatello das Tartarugas Ninja. Nossa, e são bem diferentes, né? Sim. É a mesma voz do Donatello, que é a mesma voz do Patolino, e que o Patolino é o Frajola. Agora tu acabou com a minha infância. o Patolino é o Frajola? Hoje o Patolino é o Frajola, na época não. Nos meados dos anos 70, 60, não. Teve outras vozes na época de BKS e tal. Hoje é mais E o Frajola, louco pra pegar o piu-piu, o que falaria? O Frajola falaria mais ou menos assim: agora quero ver se aquele cachorro vai conseguir me atrapalhar e finalmente vou conseguir pegar aquele passarinho. Muito bom. E o legal do Frajola é que ele fala meio que cantado, né, velho? É bastante cantado, de certa forma. É o caricato, né? O caricato é, de certa forma, cantado. Porque quando você vai no jornal, você vai fazer uma caricatura de alguém, ele exagera alguns traços físicos da pessoa. Na dublagem é a mesma coisa. Ele também acaba acentuando alguma tonalidade de voz, alguma pontuação, alguma gíria, algum sotaque. Você trabalha isso na dublagem também? Sim, com certeza. Eles passam por certas modificações para fazer essas dublagens. Eles precisam descobrir até onde vai a voz deles. E de acordo com o que o personagem pede, eles vão ter que fazer a voz. Se a voz dele não é daquele jeito, ao natural, caricato vai ter que ser. Agora, é o seguinte, o pessoal não vai me perdoar,
se passar em branco, por exemplo, algum personagem do Dragon Ball. Eu sou da geração Dragon Ball. Você me botar um personagem do Dragon Ball aqui, eu não sei nenhum. Mas a molecada, a galera que está aqui no estúdio, a maioria pelo menos, era fã de carteirinha do Dragon Ball. Qual o personagem que você mais se assemelha, mais se aproxima dublando do Dragon Ball? Não é bem dublando. Eu digo que o que eu faço não é dublagem. Por que é imitação. Você imita? Porque... Dublagem é original, o cara. Porque dublagem você está interpretando, no caso. Você está lá com o texto, você está lá com ele na tela, e aí você está colocando a sua emoção para que fique condizente com o que está sendo passado na cena. Eu, no caso, sou um imitador. É uma maneira de demonstrar que eu sou fã dos caras que fazem isso. Mas tu não tem um sonho, por exemplo, de ser um dublador um dia? Eu pretendo. Se um dia eu tivesse em condições de ir para uma cidade grande como Rio, São Paulo, aí eu acredito que com certeza eu vou dar um jeito de me especializar nessa área, sendo que eu sou bastante fã. Porque muita gente fala, tu tem potencial para ser dublador e tal, cara, vai ser dublador. Aí eu falo, pessoal, qualquer um pode ser dublador. Não pode. Pode. Não pode, é dom, com certeza mano. Pode. É dom. Eu, por exemplo, não tenho capacidade nenhuma de interpretar, por exemplo. Você vai botar ali eu falar o Frajola, eu vou falar o Frajola, não vai dar vida para aquele personagem. O dublador é um artista, é um ator. Não, com certeza, mas tipo... É porque daí você não passou pelo estudo das artes cênicas e tal. A partir do momento que você passa a estudar essa área, você vai pegando o jeito, vai pegando o tino, vai se interessando em fazer aula de fono, que é muito bom para trabalhar a voz. Então, o Wendel Bezerra já deixou bem claro, qualquer um pode ser dublador. Toda e qualquer voz tem utilidade na dublagem. Não é porque eu tenho uma voz assim mais trabalhada assim e tal que eu vou lá desbancar. É assim que eu penso. Tá certo. Dragon Ball, cara, qual é o personagem? Dragon Ball? O que chamou bastante a atenção é uma voz que já é falecida. Que é a voz do saudoso João Batista. A voz do céu. Aí ele falava mais ou menos um grave assim, bem soproso. Ele começava mais ou menos assim, falando... Meus parabéns. Você tem um poder estupendo, Trunks. Parece que superou realmente os poderes do seu pai, Vegeta. Mas nunca vai me derrotar com essas técnicas. Eu sou invencível. Você está brilhando com essa cara. Está duvidando mesmo dos meus poderes? Esse daí, quem era esse cara? Esse era o Cell. O Cell. Cell. Esse era o vilão da história? O que ele era? Ele foi um dos maiores vilões do anime. Ele só perde na popularidade pro Freeza. Pro Freeza. E tem outro personagem do Dragon Ball que você também consegue imitar? Essa voz aí é difícil que você fez, porque é um grave mais sussurrado, parece. Né? Ele é um grave sussurrado, soproso, que eu digo. E chega a doer a garganta, coisa assim? No começo doeu. No começo doía porque incomodava assim as cordas. Você faz algum trabalho específico para as cordas vocais, fono, algum exercício? Na época eu fazia fono, quando tinha condições. Hoje eu procuro fazer assim, mais aquecimento de língua, de lábio, bebo bastante água, à medida do possível, para preservar as cordas. Tanto é que eu evito também fazer consumo de bebida gelada. Isso daí você se policia, você tem um zelo todo especial, Sim, justamente para... Com certeza. E um dos dubladores que costuma fazer isso é o Francisco Bretas. O pessoal que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, com a voz do Yoga, sabe bem o que eu tô falando. Você imita o Yoga? Não, mas tipo, ele disse isso num evento, isso me chamou bastante atenção. Cara, é verdade, se tu evita de tomar gelado, realmente a chance de tu sempre estar com a voz boa é muito maior. E comprovadamente isso foi eficaz para você? De certa forma, sim. O problema é quando o tempo começa a ficar oscilando, quente, frio, aí não tem saúde que resista mesmo, né? Mas já que dá para evitar de tomar gelado, para não ficar com dor de garganta na hora que a voz é exigida, então é bom.
Legal. Cavaleiro do Zodíaco, sai algum pra gente aí? Tem algum personagem? Cavaleiros do Zodíaco? É. Tem do Lost Canvas, se alguém já assistiu. Como é que é esse daí? Lost Canvas é um que tem na Netflix. É uma voz carioca também. Quem assistiu Liga da Justiça também, a versão animada, deve lembrar da voz do Maurício Berger. O que você gostaria comigo, senhorita Atena? Permita-me que eu me apresente. Eu sou El Cid de Capricórnio, um dos cavaleiros mais fortes deste santuário. E empunho com orgulho esta espada, Excalibur. Show de bola, cara. Legal mesmo. Olha, parabéns, eu tô impressionado com o seu talento. Qual é o teu canal no YouTube, pessoal? Pessoal, todo o Brasil poder seguir você, se inscrever. Tem que se inscrever. Tem algumas... É importante se inscrever, comentar, deixar um like e principalmente compartilhar. Vai te ajudar bastante. Vai. Como é que o pessoal te acha no YouTube? Só digitar Guedin, G-H-E-D-I-N. O primeiro resultado da pesquisa vai aparecer no meu canal. Legal. Bom, como é que o Sylvester Stallone encerraria essa entrevista, então? Agradeceria a oportunidade. Como é que o Sylvester Stallone falaria? O dublador do Sylvester Stallone. Bom, ele falaria mais ou menos assim. Bom, sinceramente, eu agradeço pelo espaço da entrevista e eu espero que, de certa forma, eu possa ter contribuído com um pouco de conhecimento, apesar de que eu não conheça tão bem assim. Mas, de certa forma, eu gostei de fazer a transmissão do meu conhecimento. É sempre bom compartilhar informações com várias pessoas. De certa forma, é uma maneira de nós aprendermos. Edinho, eu preciso te cumprimentar, cara. Muito bom. Obrigado por ter vindo aqui no Sala de Entrevistas. Parabéns. E Obrigado. Que as pessoas possam cada vez mais te seguir aí no seu canal no YouTube. E quem sabe, né? O YouTube hoje, ele acaba espalhando aí talentos Brasil afora. Você possa chamar a atenção aí das grandes dubladoras para que possa realizar o seu sonho. Obrigado por ter vindo aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. E eu espero que com o dia, já que muitos desses youtubers, a partir do momento que conseguiram vários inscritos, despertaram a atenção de produtoras para ser voz de um filme ou outro, quem sabe eu não um dia, por que não? Por que não? Por que não? É o Luiz, não, é o Felipe Goulart Guedin, o meu convidado de hoje. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua audiência, você que sintoniza a nossa programação. E esse programa ficou show de bola mesmo. Eu volto semana que vem com outro convidado. Até lá, tchau.